Hey, como estão? Finalmente 2023 acabou e a única coisa que eu posso dizer sobre este ano é que a indústria dos jogos esteve a bombar. Por exemplo, este ano tivemos o remake do Resident Evil 4, Pizza Tower, Baldur's Gate 3, Pokémon Sleep. 2023 foi um dos melhores anos que tivemos desde sempre no que toca a videojogos. Tantos jogos novos, tanta criatividade posta neles, tantas novas desenvolvedoras a estrearem-se. Claro que tivemos uns jogos maus como eu e como mas eu gostava de focar-me especialmente nos lançamentos de 2023 que eu joguei. Começando pelas menções honrosas, isto é, jogos que lançaram em 2023, mas que eu não joguei muito. Começando pelo Super Mario Bros. Wonder é o mais recente plataforma 2D do Mario com um art style lindo e com novas ideias proporcionadas pela mecânica dos níveis, as Wonder Seeds. Sementes que funcionam como colecionáveis que mudam drasticamente o cenário dos níveis, algo terrivelmente necessário porque apesar da série New ter jogos bons, não inovavam em nada a gameplay e não passavam de fases que usavam os mesmos temas que víamos desde o primeiro New Super em 2006. Eu não posso falar muito deste jogo até porque só joguei no máximo uma hora, mas daquilo que eu joguei, adorei. Os inimigos são bons, o level design é uma melhoria gigantesca comparada à série New, a música é das melhores da série e mais uma vez o art style é único e dá ainda mais personalidade ao jogo. No geral, é mais um jogo incrível da Nintendo. Por onde eu começo com isto? Hi-Fi Rush É um jogo de ritmo. Sinceramente, joguei-o por 30 minutos e cansei-me. Consigo ver o porquê das pessoas gostarem deste jogo. A história é simples, a gameplay é viciante, os gráficos do jogo são bons. Apenas não é o meu tipo de jogo, mas entendo do porquê que haja gente que gosta de jogá-lo. Por isso é que ele também entra na lista. Esta foi a minha lista de jogos de 2023 que eu não joguei muito. Eu sei que é que vocês devem estar a pensar. Damn, Gabriel! Só jogaste 2 jogos este ano? Mas calma, eu ainda tenho que pelo menos falar mais de 3 jogos, começando pelo melhor jogo de corrida do ano. Que é uma merda. O Forza Motorsport é a sequela do Motorsport 7 de 2017. Ao que parece não sabem contar até 8. E, de acordo com a Xbox, vai ser a plataforma permanente para corridas de simulação. Palavra-chave: permanente. Ao que parece, este pode ser o último Motorsport lançado por uns bons anos. Não é que o problema seja a desatualização dos gráficos, muito pelo contrário. Este jogo é lindo. A iluminação, os modelos dos novos carros, o som de cada carro. Na minha opinião, o problema está presente acima de tudo na forma como o jogo introduz conteúdo e a experiência no que toca ao single player. Começando primeiro pelo conteúdo. Este jogo lançou com 500 carros, o anterior lançou com 700. E a maior parte dos modelos desses carros são emprestados de outros Forzas, como os Horizon 4, 5 e o próprio Motorsport 7. E a pior parte é, logo no lançamento do jogo saiu também o Car Pass, um passe de 30 carros exclusivos, onde sai um carro por semana. E o que não ajuda é o preço do passe. Quer dizer, 30€ por um passe de um jogo que já é 70€? Não faz sentido nenhum ter um passe desde dia 1. De certeza que deve haver um motivo pelo qual eles tomaram esta decisão. Talvez eles queriam ter certeza que o modelo dos futuros carros seja incrível e por isso precisavam de mais tempo. Quem é que eu quero enganar? Claro que foi por... Mas sim, essa é a parte do conteúdo que me chateia. Agora o single player é só mau. Eu sei que o Motorsport não é conhecido por ter uma campanha complexa como um jogo de aventura qualquer, mas damn! Será que não conseguiam ter feito um modo de carreira mais interessante e divertido como o do Motorsport 4 foi? Tinha de realmente ser isto? Por fim, o online é bom. Muito maior parte dos meus lobbies geralmente acabava com a malta a tentar espetar o outro para fora da pista em vez de tentar correr para ganhar. Mas é um jogo de corrida com foco no online, não posso esperar muito. No final disto tudo, o Forza Motorsport é um bom jogo de corrida. Comparado aos outros Forzas, é fraco. É como se estivéssemos a comparar o remake de um jogo de 2005 ao original. Espera. Yep, Resident Evil 4 que foi lançado para PlayStation, Xbox, PC e iOS. Se calhar está na altura de arranjar o novo. Finalmente o remake do Resident Evil 4 lançou este ano. Segue a ideia de remake que a Capcom começou em 2019 com o remake do Resident Evil 2. Aqui nós seguimos a história do Leon, protagonista do segundo jogo, 6 anos após os acontecimentos de Raccoon City, numa missão de resgate especial no meio de Espanha, envolvendo a filha do presidente dos Estados Unidos, a Ashley. Este jogo cai na mesma situação que o Mario Bros. Wonder, um jogo que eu não joguei na totalidade, mas que joguei o suficiente para falar dele, até porque pouco antes do jogo lançar eu decidi jogar o original pela primeira vez para poder compará-lo ao remake e experienciar um dos jogos clássicos da PlayStation 2.
e o remake consegue ser melhor do que o clássico. Os cenários totalmente remodelados são de cair a boca, até porque eles são praticamente idênticos aos do original. A vila, a fábrica abandonada, o castelo do Salazar, para não contar com o design dos ganados que agora realmente chegam a ser assustadores, ao contrário dos originais que pareciam estar drogados. E o Dr. Salvador, o design do original é icónico, mas meu Deus, o do remake consegue ser ainda melhor. Em termos de gameplay, existe um sistema de stealth que também é uma ideia do original que não pode ser tornada realidade devido às limitações das consolas da altura, que consiste em podermos agachar, dar ataques surpresa aos inimigos, e temos agora um novo sistema de faca. Bem, no original a faca era inquebrável, e agora bem... Mas pelo lado positivo nós podemos aprimorar a faca, aumentando a sua durabilidade e dano, podemos coletar facas ao longo dos cenários para não ficarmos obrigados a uma, e surpresa! Podemos usá-los para dar parry ao custo um pouco de dano da faca. Já a gameplay com a Ashley mudou significativamente. Agora em vez de uma barra de vida, ela tem 3 estados. O normal, o perigo, que começa quando ela é atacada e precisa de ajuda para se levantar, e o raptada, que é igual ao original. E finalmente, a história mantém-se a mesma, tendo só algumas alterações e correções do original, para tornar as coisas mais coerentes. Vale a pena lembrar que o Resident Evil 4 também tem uma DLC que lançou na segunda metade do ano, o Separate Ways, que é um remake da DLC do original, mas não vou falar sobre ele porque não o joguei. Contudo, há uma DLC de um jogo que lançou na segunda metade do ano que eu joguei. Claro que não podia faltar Sonic. Afinal, o que seria um vídeo meu sem Sonic? Um vídeo? Este jogo lançou dia 8 de novembro de 2022, mas o update saiu este ano em setembro, por isso conta como um jogo que lançou em 2023. O Final Horizon é o último e maior update do Sonic Frontiers que estavam planeados para este ano. Enquanto os primeiros dois focavam-se em updates que tinham como objetivo melhorar a qualidade do jogo e dar alguns desafios para o jogo, o Final Horizon tem como objetivo introduzir um novo final para o jogo, introduz novos personagens com habilidades diferentes e novos desafios no mapa, assim como um final boss que merece estar no top 5 melhores bosses de toda a série. Falando dos novos personagens jogáveis, todos partilham certas habilidades com leves diferenças entre cada um. Por exemplo, todos têm um parry, mas enquanto o parry da Amy dá poison ao inimigo, o do Knuckles diminui a força do ataque. Todos controlam creio uma maravilha, à exceção do glide do Knuckles que era horrível antes do mini update que saiu este dezembro, que o conserta. E enquanto nós tivemos vários objetivos com os outros personagens por fazer no mapa, o Sonic recebeu 5 desafios que são brutais de se fazer. Primeiro, temos de subir 4 torres que são fáceis. Muita gente reclamava da dificuldade de subi-las, mas para mim elas eram... ok. Quando chegamos ao topo, é-nos apresentado um desafio por um dos pilotos dos titãs que lutámos nas outras ilhas. E eles são fáceis. Tirando o segundo desafio. Meu Deus, quem é que teve a ideia de fazer um desafio tão difícil? Depois disso, jogamos mais um pouco com os outros personagens e da próxima vez que jogamos com o Sonic subimos à quinta e última torre do jogo de surpresa. É fácil subir. E chegamos ao último desafio proposto pelo chefe dos Cocos, o Master King. O desafio? Derrotar 3 titãs com apenas 400 anéis, e ainda por cima com o Perfect Parry, que na altura tinha uma janela de 0.20 segundos, no normal, e com os status de ataque e defesa no nível 1. Mas o maior problema nem é o estado de estarem no nível 1, o problema é que o jogo manda tanta coisa à nossa cara que não se percebe muito bem quando é que um ataque vai acontecer, e isso prejudica porque em todas as lutas, mas especialmente no Wyvern, o parry é essencial para derrotá-lo. Mas enfim, depois do sofrimento que é essa luta, chegamos ao final boss, o Supreme, que é igual ao da história original, e é depois de derrotá-lo que finalmente lutamos contra o último boss, o The End. E eu não posso dizer nada, esta luta é incrível. O cenário, a transformação do Sonic, o Quick Time Event e acima de tudo, como faz um final digno para um jogo incrível que o Frontiers é. No geral, por mais difíceis que certas partes deste update tenham sido, eu amei esta DLC e dela só tirei mais de 20 horas para fazer o 100%. Honestamente, era aquilo que eu queria que este update fosse e muito mais. Claro que o meu jogo do ano é o Tears of the Kingdom e as minhas razões do porquê são iguais a todos os outros que o jogaram. É uma sequela excelente de um jogo que definiu o que é ser um jogo de Zelda. A gameplay com as novas runas abre espaço para jogarmos da forma como quisermos.
o que não só melhorou a mobilidade do jogo, como o combate relativamente ao Breath of the Wild. O mapa e os colecionáveis estão maiores, especialmente o mapa, que para além de podermos explorar uma Hyrule fortemente mudada devido aos eventos da história, podemos explorar os céus assim como as profundezas, e os colecionáveis que voltaram com toda a força, tendo agora 1000 sementes de Korok para colecionar, só para não falar em todas as roupas. No que toca a coisas para fazer, temos mais de 100 caves, 152 shrines, 139 side quests, 60 side adventures, 31 shine quests e 23 main quests para fazer. Quem acha que o Breath of the Wild era grande, o Tears of the Kingdom consegue ser praticamente o dobro. Graficamente, o jogo segue o art style do Breath of the Wild, mas não sei porque as cores do Tears of the Kingdom parecem mais fortes em todos os sítios, o que me deu a impressão do Breath of the Wild ser um jogo meio pálido em comparação. Os novos ambientes são lindos, assim como os antigos ganharam uma nova vida. Eu não sou uma pessoa que liga muito a performance, mas vale a pena dizer que sim, o jogo, quando está com mais coisas a acontecer, pode ter uma queda de FPS. Apesar de não afetar gameplay, continua a ser um pequeno incómodo. E finalmente a história. Que sim, não é tão boa como a do Breath of the Wild, mas funciona bem para uma sequela dessa história. A ideia de uma civilização antiga que desceu dos céus para criar o reino de Hyrule, como o Ganondorf se tornou o Demon King e como foi parado pelo primeiro rei de Hyrule e os anciãos. Mas acho que o problema desta história está relacionado com o quanto tira da história do Breath of the Wild. Uma civilização antiga super avançada tecnologicamente, uma ameaça demoníaca que surge para acabar com tudo, e o facto dos anciões serem o equivalente aos campeões do Breath of the Wild. Porque se não fosse uma sequela, as críticas a esta história não existiriam, ou pelo menos não seriam tantas. No final, o Tears of the Kingdom, para aquilo que é perfeito. Uma sequela que melhora em tudo o que o jogo anterior fez e vai além disso e tenta revolucionar algo que já era considerado revolucionário. Para mim, é um jogo totalmente digno de estar entre os melhores jogos de todos os tempos. E esta foi a lista de todos os jogos de 2023 que eu joguei. Vale a pena lembrar que não foram todos os jogos que lançaram em 2023. Aliás, houve uma data de outros jogos muito bacanas que também lançaram este ano, como o Baldur's Gate 3, o Alan Wake 2, Spider-Man 2 e claro, o Forspoken! Fuck!